O dia em que parei de acreditar que tudo na vida era só sorte ou azar foi o dia em que atirei uma moeda velha num poço esquecido e vi meu maior desejo se realizar 24 horas depois. Eu era um vaqueiro ateu, cético, daqueles que só acreditava no que via. Mas quando meu bode teimoso fugiu para o matagal e me levou até aquele buraco antigo coberto de tábuas podres e correntes enferrujadas, algo mudou. Eu não devia ter aberto. Não devia ter jogado aquela primeira moeda. Porque o que começou como uma bênção virou uma maldição que abalou todo o interior sertanejo. Meus vizinhos descobriram o segredo. Todo mundo começou a desejar. E eu, que nunca tinha rezado na vida, me vi de joelhos implorando perdão enquanto preparava dinamite para explodir o poço e devolver o equilíbrio que tínhamos perdido. Essa é a história de como encontrei Deus no fundo de um poço e de como quase destruí minha comunidade, tentando ser mais do que um simples vaqueiro. Se já está curioso, deixa o like agora e ativa o sininho e comentem aqui embaixo de qual país e cidade estão assistindo, porque essa história vai mudar sua forma de ver o sertão para sempre. Meu nome é Josias, tenho 47 anos, sou vaqueiro de profissão e morador do sertão da Bahia. Sempre fui homem de pouca fé. Para falar a verdade, eu não acreditava em Deus, em santo, em promessa milagrosa, em nada disso. Para mim, a vida era trabalho duro, sol quente e a sorte de cada um. Cuidava da minha pequena propriedade, uns poucos bois, algumas cabras e tinha meu bode de estimação, o Teimoso, que vou contar já já por que esse nome. Tudo começou numa tarde de outubro, quando o Teimoso saiu descontrolado da cerca e me fez correr feito louco pelo matagal fechado. Foi seguindo aquele bicho cabeça dura que encontrei algo que mudou minha vida, minha fé e quase destruiu a paz do nosso interior. Um poço antigo, interditado, esquecido no meio do mato, e o que havia dentro dele não era água. Era algo que os antigos chamavam de milagre, mas que eu descobri ser muito mais perigoso que qualquer bênção. Era uma terça-feira comum de outubro, quando minha vida deixou de fazer sentido dentro da lógica que eu sempre acreditei. O sol estava no meio do céu, castigando como só o sertão da Bahia sabe castigar, e eu suava feito condenado tentando consertar a cerca dos fundos da propriedade. Tenho 47 anos e vivo de criar gado. Minha vida sempre foi simples: acordar cedo, trabalhar duro, dormir cansado. Não tenho luxos. A casa é velha, o carro é mais velho ainda. E se não fosse pela teimosia de Joana, minha mulher, em manter tudo organizado, esse lugar seria só mais um rancho caindo aos pedaços no meio do nada. Sempre fui homem de pouca fé. Para falar a verdade, de fé nenhuma. Minha mãe era católica fervorosa, passava o dia rezando, acendendo vela para santo, fazendo promessa. Morreu de câncer aos 53 anos, sofrendo que nem cachorro, rezando até o último suspiro. E onde estava Deus? Não vi milagre nenhum, não vi cura, só vi dor. Desde então, larguei qualquer ideia de divindade. Para mim, a vida era trabalho duro, sorte de cada um e ponto final. Não tinha reza, não tinha santo, não tinha Deus que mudasse as coisas. Você nascia, trabalhava, morria, simples assim. Joana não gostava muito quando eu falava essas coisas. Ela ainda ia na igrejinha todo domingo, acendia suas velas, fazia suas orações. Mas nunca me forçou a nada. Um dia você acha sua fé, ela sempre dizia. Eu ria. Minha fé está enterrada com minha mãe. Bom, voltando àquela terça-feira maldita. Eu estava lutando com o arame farpado, tentando esticar ele direito para consertar um buraco que algum boi tinha feito quando ouvi o barulho. Era Teimoso, meu bode. Teimoso não era gado comum. Era um bode que eu tinha ganhado de um vizinho quando ainda era filhote, pequeno o suficiente para caber na palma da mão. O bicho tinha nascido fraco, quase morreu.
mas sobreviveu com leite na mamadeira que Joana dava todo dia. Virou quase um cão de estimação. O nome veio porque era o animal mais cabeça dura que já conheci. Comia o que não devia, derrubava cerca quando queria, saía pela propriedade como se fosse dono de tudo. Mas era manso comigo. Seguia atrás igual cachorro, deitava perto quando eu sentava para descansar. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Ouvi ele berrando do outro lado do terreno. Não era berro normal. Era desespero. Larguei o alicate e o arame e fui correndo ver o que era. Quando cheguei perto da cerca que separa minha terra do matagal denso dos fundos, Teimoso não estava mais lá. Tinha pulado, coisa que ele nunca fazia, e estava correndo mato adentro, berrando sem parar. Teimoso! Volta aqui, seu bicho desgraçado. Mas ele não voltou. Continuou correndo, sumindo na vegetação fechada, como se algo o estivesse puxando. Praguejei, pulei a cerca, machucando a mão no arame, e fui atrás. O matagal ali era território que há anos ninguém pisava. Meu pai, quando vivo, dizia que era terra ruim, que não prestava para nada. Terra de cobra, de espinho, de bicho peçonhento. Deixa quieto, menino. Aquela parte é amaldiçoada. Eu nunca tinha dado bola. Maldição era conversa de gente ignorante. Mas agora, entrando na mata fechada, perseguindo um bode que parecia possesso, comecei a entender por que meu pai falava daquele jeito. O ar era diferente ali dentro, mais pesado, mais úmido, e o silêncio era errado. Não tinha canto de pássaro, não tinha zunido de inseto, só o meu pé quebrando o galho seco e a respiração pesada. Segui o som dos berros de Teimoso por uns 20 minutos, me arranhando em galhos, tropeçando em raízes, xingando o bode e a hora que eu tinha aceitado ele. A vegetação era tão densa que mal via o sol. Tudo era sombra verde, úmida, claustrofóbica. Até que os berros pararam. Fiquei parado, suando, o coração disparado, tentando ouvir onde ele estava. Silêncio completo. Teimoso? Chamei, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Nada. Caminhei mais devagar agora, empurrando cipós e galhos. E então, a mata se abriu, numa clareira pequena, quase escondida, como se a natureza tivesse tentado apagar aquilo, mas não conseguido completamente. E lá estava Teimoso, parado, imóvel, olhando para baixo para algo que eu não conseguia ver ainda. Me aproximei, pisando em folhas secas que estalavam alto demais naquele silêncio antinatural. E vi um poço. Não era um poço comum, desses que se escava para tirar água. Era antigo, muito antigo. A boca dele, com uns 2 metros de diâmetro, estava coberta com tábuas grossas de madeira que o tempo tinha apodrecido em vários pontos. Correntes enferrujadas, grossas como meu pulso, estavam passadas por cima em X, presas em argolas de ferro fincadas na pedra ao redor. E falando em pedras, o poço estava cercado por pedras enormes, lisas, dispostas em círculo perfeito. Não eram pedras naturais da região. Alguém tinha trazido elas de outro lugar e as colocado ali com propósito. Me abaixei, peguei Teimoso pelo pescoço para impedir que caísse e examinei melhor. As tábuas eram de madeira de lei, do tipo que dura décadas. Mas mesmo assim estavam podres em vários lugares, com buracos grandes o suficiente para ver a escuridão lá embaixo. Peguei uma pedra pequena e joguei por uma das frestas. Esperei e esperei. 5 segundos, talvez 6. Então, ouvi o plim distante da pedra batendo em água. Profundo pra caramba, murmurei. As correntes estavam tão enferrujadas que pareciam que iam desmoronar só de tocar. Mas ainda estavam firmes, presas com cadeados antigos do tamanho do meu punho. Mas o que mais me chamou a atenção foram os símbolos. Nas pedras ao redor do poço, quase completamente cobertas por musgo e terra acumulada, havia gravações. Não eram rabiscos aleatórios. Eram símbolos elaborados, repetitivos,
como se contassem uma história. Limpei uma das pedras com a mão, esfregando a terra grudada. Os símbolos ficaram mais visíveis, círculos concêntricos, linhas retas que se cruzavam formando estrelas, desenhos que pareciam representar o sol, a lua e algo que poderia ser chuva ou lágrimas caindo. Coisa de índio, falei em voz alta, mais para quebrar o silêncio opressivo do que qualquer outra coisa. Meu avô, quando eu era criança, costumava contar histórias sobre os povos que viveram nessa região antes dos portugueses. Dizia que eram tribos poderosas, que conheciam os segredos da terra, das plantas, dos céus, que tinham lugares sagrados espalhados pelo sertão. Mas eu nunca tinha levado essas histórias a sério. Eram lendas, folclore, coisa para entreter. Criança em noite sem luz elétrica. Olhei ao redor da clareira. Havia mais pedras com símbolos meio enterradas, formando um círculo maior que cercava toda a área, e em algumas delas, os símbolos pareciam mais elaborados, figuras humanas de braços abertos, animais que não reconheci e sempre aquele sol com raios saindo. Teimoso mexeu na minha mão tentando se soltar. Deixei ele ir, mas ao invés de correr de volta, ele ficou ali, cheirando as tábuas do poço, agitado, mas sem querer sair do lugar. O que você está sentindo aí, bicho? Fiquei mais uns minutos examinando. Tentei erguer uma das correntes para ver se conseguia abrir, mas estava travada com força. Quem tinha fechado aquele poço tinha feito questão de que ninguém abrisse facilmente. Por quê? O que tinha lá dentro que precisava ficar trancado? Olhei para o céu. O sol já estava descendo. Se não voltasse logo, Joana ia ficar preocupada. E andar pelo matagal no escuro era pedir para se perder ou pisar em cobra. Peguei Teimoso, que reclamou, mas obedeceu. E voltei pelo caminho que tinha feito, seguindo os galhos quebrados e as pegadas na terra úmida. Quando finalmente saí da mata e entrei no meu pasto, o sol já estava alaranjado no horizonte. Prendi Teimoso no curral, com dupla trava dessa vez, e fui para casa. Joana estava na cozinha fazendo o jantar. Feijão, arroz, um pedaço de carne seca que ela tinha conseguido na feira. Onde você estava? Tá todo arranhado. Teimoso fugiu pro mato. Fui buscar. Ela balançou a cabeça, sorrindo daquele jeito que diz que eu sou bobo de ter bode de estimação. Durante o jantar, não consegui ficar quieto. Contei para ela sobre o poço. Um poço? Que poço? Lá no Matagal dos Fundos, todo fechado, com corrente e tudo. Parece muito antigo. Joana parou de comer, a colher suspensa no ar, o rosto ficando sério. Minha avó falava de um poço. Falava como? Dizia que era perigoso, que os índios tinham fechado porque aconteciam coisas ruins lá. Que tipo de coisas? Nunca explicou. Direito. Só dizia que era lugar amaldiçoado, que quem mexesse ia se arrepender. Dei de ombros. Bobagem de gente antiga. Mas mesmo dizendo isso, algo me incomodava. Aquele poço tinha me chamado. Não sei explicar direito. Era como se algo lá embaixo estivesse esperando. Esperando por quê? Por quem? Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, pensando naquele buraco no meio do mato, nos símbolos nas pedras, na maneira que Teimoso tinha agido, como se fosse atraído por algo. Às 3 da madrugada, desisti de dormir. Levantei, fui até a varanda, acendi um cigarro, vício que Joana vivia tentando me fazer largar, e fiquei olhando para o escuro. E tomei a decisão. No dia seguinte, ia abrir aquele poço. Ia ver o que tinha lá dentro. Amanheceu numa quarta-feira nublada. Joana tinha ido visitar a irmã na cidade, combinado há semanas. Então, eu tinha a manhã toda livre. Peguei meu pé de cabra, um martelo pesado, uma corda boa que tinha guardada, minha lanterna de pilha, grande, e voltei para o matagal. Dessa vez levou menos tempo para achar. Tinha marcado o caminho mentalmente, e os galhos que quebrei no dia anterior ainda estavam lá, indicando o caminho. Quando cheguei na clareira, o poço estava exatamente como eu lembrava.
Mas à luz do dia parecia ainda mais antigo. As pedras tinham aquela pátina de séculos. As correntes estavam corroídas, mas ainda firmes. Comecei pelas tábuas. Algumas estavam tão podres que desmoronaram só de eu encostar. Outras precisei usar o pé de cabra, fazendo alavanca até rachorem e cederem. Cada tábua que eu arrancava soltava um cheiro de mofo e terra velha. As correntes foram mais difíceis. Usei o martelo para bater nos elos mais enferrujados até quebrarem. Demorou quase 1 hora, mas finalmente consegui tirar tudo. O poço estava aberto. Fiquei ali parado, olhando para a escuridão lá embaixo, o coração batendo mais rápido do que devia. Peguei a lanterna e iluminei. A primeira coisa que vi foi a parede. Era de pedra perfeitamente lisa, cortada em círculo perfeito, descendo em espiral. E cada centímetro dessa parede estava coberto de símbolos. Milhares deles, alguns pequenos como moeda, outros grandes como minha mão aberta. Desci a luz mais devagar, acompanhando a espiral. 10 metros, 15, 20, até que a luz alcançou a água. Era cristalina, tão limpa que conseguia ver o fundo perfeitamente. E o que vi fez meu sangue gelar. O fundo estava coberto de moedas, centenas delas, talvez milhares, todas espalhadas, cobrindo cada pedaço do fundo de pedra. Que diabos! Amarrei a corda na árvore mais grossa que encontrei e testei a firmeza. Segurava. Comecei a descer, usando os pés contra a parede de pedra, descendo metro por metro. O ar ficou mais frio, mais úmido, e o silêncio era absoluto. Nem um pingo de água, nem eco de vento. Só minha respiração ofegante. Desci uns 12 metros até chegar perto da superfície da água. Parei ali, segurando a corda com uma mão, iluminando com a outra. As moedas eram antigas, muito antigas. Algumas de bronze escurecido, outras de prata fosca, e tinha até algumas que brilhavam com um tom dourado. E não estavam jogadas aleatoriamente. Estavam dispostas em padrões, círculos dentro de círculos, linhas que se irradiavam de um ponto central. Como se cada moeda tivesse sido colocada com propósito, com intenção. Desci mais um pouco até meu pé tocar a água. Era gelada, muito gelada para a água de poço do sertão. E foi quando notei o símbolo central, gravado na pedra do fundo, visível através da água cristalina. Havia um círculo grande, do tamanho de um prato, com raios saindo como se fosse um sol. E dentro dele, palavras numa língua que eu não conhecia. As letras eram estranhas, curvas, entrelaçadas. Algo naquele símbolo me puxava, me chamava. Sem pensar muito, tirei do bolso a moeda de 50 centavos que tinha trazido de troco do mercado. Segurei ela, sentindo o metal frio contra minha palma. E então, só para testar, porque obviamente era bobagem, era superstição, era coisa de gente ignorante. Fechei os olhos e pensei no que eu mais queria naquele momento. Meu trator. Ele tinha quebrado a transmissão semana passada. O conserto custava R$ 3.000 que eu não tinha. Sem trator, não conseguia trabalhar direito, não conseguia arar terra, não conseguia puxar carreta, não conseguia fazer metade do que precisava. Queria ter dinheiro para consertar meu trator, murmurei, me sentindo ridículo por estar fazendo aquilo. Abri os olhos e joguei a moeda. Ela cortou o ar, girou capturando a luz da lanterna e entrou na água com um plim suave. Desceu lentamente, girando, brilhando, até pousar exatamente no centro do símbolo gravado. No exato momento que ela tocou a pedra, algo aconteceu. A água brilhou. Não foi imaginação. Não foi reflexo de luz. Foi um clarão verde, pulsante, que começou no ponto central e se espalhou em ondas concêntricas pela água toda. Durou apenas 1 segundo, 2 no máximo. E então voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha visto e tinha sentido.
Um arrepio que subiu pela minha espinha, fez cada pelo do meu corpo arrepiar, fez meu coração disparar. Que porra foi essa? Subi rápido, a corda queimando minhas mãos. Quando cheguei em cima, estava tremendo. Do frio da água, do susto ou de outra coisa, não sabia. Olhei para o poço uma última vez e decidi. Não ia falar para ninguém sobre isso. Era só um poço velho com água estranha. Nada mais. Devia estar vendo coisas por causa do cansaço. Voltei para casa, tomei banho quente para tirar o frio dos ossos e tentei esquecer. Mas à noite, deitado na cama ao lado de Joana, que dormia tranquila, uma única pergunta não me deixava dormir. E se funcionasse? E se, de alguma forma absurda e impossível, aquele desejo se realizasse? Ri sozinho no escuro. Impossível. Ridículo, mas mesmo assim, uma parte pequena de mim, aquela parte que ainda tinha resquício de criança acreditando em mágica, esperava. Apenas esperava. E no dia seguinte, tudo mudou. Acordei na quinta-feira com a sensação de ter dormido mal. Sonhei com o poço a noite toda, com aquela água cristalina, com o brilho verde que não deveria existir, com as moedas depositadas em padrões impossíveis. Joana já estava fazendo café quando desci. O cheiro forte me trouxe de volta à realidade. Poços que brilham, desejos que se realizam. Tudo bobagem. Eu era ficando doido de tanto sol na cabeça. Bom dia, ela disse, servindo uma caneca fumegante. Dormiu mal? Ficou se revirando a noite toda. Sonho ruim. Já passou. Tomei o café rápido, peguei meu chapéu e saí para o trabalho diário. Tinha que verificar o gado, consertar mais uns pedaços de cerca e ver se conseguia algum dinheiro emprestado para o maldito trator. Foi quando vi o carro parado na entrada da propriedade, um Corsa velho, mas funcionando. E dentro dele, Ademir, o mecânico da cidade. Josias, bom dia, rapaz. Ademir, o que faz aqui tão cedo? Ele saiu do carro com um sorriso largo. Vim trazer notícia boa. Lembra daquele cliente que me devia uma grana alta? Pois é, o desgraçado apareceu ontem e pagou tudo, 3.500 do nada. E como você é meu parceiro de longa data, resolvi usar parte desse dinheiro para consertar seu trator de graça. Considere pago. Fiquei parado, sem conseguir processar o que tinha ouvido. Como é? Seu trator, homem. Já consertei. Troquei a transmissão toda. Tá novo. Trouxe ele no reboque. Tá ali na entrada. Pode pegar. Olhei para onde ele apontava. Lá estava meu trator Massey Ferguson vermelho, reluzente, como se tivesse acabado de sair da concessionária. Ademir, eu não tenho como pagar agora, mas... Não entendeu? Tá pago, rapaz. Minha maneira de agradecer os anos que você me indica cliente, que fala bem do meu serviço, considera um presente. Ele me deu um tapinha no ombro, entregou a chave e foi embora no Corsa antes que eu conseguisse responder. Fiquei ali parado, segurando a chave do trator, o cérebro recusando-se a fazer as conexões óbvias. Não podia ser. Era coincidência. Tinha que ser coincidência. Mas a voz na minha cabeça, aquela voz pequena que eu sempre ignorava, sussurrava diferente. Você desejou 3.000 reais para consertar o trator. Jogou a moeda no poço. 24 horas depois, o trator está consertado de graça. Coincidência. Bobagem. Falei em voz alta, como se falar tornasse verdade. Mas minhas mãos tremiam quando coloquei a chave no bolso. Durante todo o dia, não consegui trabalhar direito. Minha cabeça ficava voltando para o poço, para aquele brilho verde, para a sensação estranha que tinha sentido quando a moeda tocou o fundo. E se não fosse bobagem? À noite, durante o jantar, Joana notou minha distração. Está quieto demais. Aconteceu algo? O Ademir consertou o trator. De graça. Ela parou de comer, a colher suspensa no ar. De graça? Por quê? Disse que era agradecimento por eu indicar cliente para ele. Josias, o Ademir é bom homem, mas não é de fazer caridade. Isso não é estranho? Era estranho,
Muito estranho, mas a parte realmente estranha eu não podia contar. Não ainda, não até ter certeza. Vou dormir cedo hoje, disse levantando da mesa. Tô cansado, mas não dormi. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, pensando. Se o poço realmente realizava desejos, que tipo de força era aquela? De onde vinha? E por que estava ali, no meio do meu matagal fechado e esquecido? Na sexta-feira de manhã, acordei decidido. Precisava testar de novo. Precisava ter certeza. Esperei Joana sair para a feira na cidade. Peguei outra moeda, dessa vez uma de R$ 1, e voltei para o matagal. A trilha já estava ficando mais fácil de seguir. Meus passos dos dias anteriores tinham aberto um caminho visível. Quando cheguei na clareira, o poço estava como eu deixara. Aberto, exposto, esperando. Desci pela corda mais rápido dessa vez. Já conhecia o caminho. Quando cheguei perto da água, parei e pensei cuidadosamente. O que eu queria? Precisava ser algo específico, algo que não pudesse ser explicado como coincidência. Olhei para a minha bota velha, rasgada na lateral. Estava usando ela há 5 anos. Precisava de bota nova, mas custava quase R$ 200. Quero uma bota nova, murmurei segurando a moeda. Número 42, preta boa. Joguei a moeda. Ela desceu, pousou no fundo e novamente aquele clarão verde pulsou pela água. Mais rápido dessa vez, como se o poço estivesse ficando mais ativo. Subi de volta e voltei para Gaza, o coração disparado. 24 horas. Se em 24 horas algo acontecesse, no sábado pela manhã, acordei com Joana me chamando. Josias, Josias, acorda. Que foi? Tem um caminhão de entrega na porta, dizendo que tem uma encomenda para você. Pulei da cama, vesti a calça e saí correndo. Na entrada da propriedade, um caminhão dos Correios estava estacionado. O entregador segurava uma caixa. Josias da Silva, sou eu. Encomenda, precisa assinar aqui. Assinei com mãos trêmulas. Peguei a caixa, era leve. Tinha um rótulo. Casa Freitas, calçados profissionais. Abri ali mesmo. Dentro, uma bota preta, número 42, de couro legítimo, com solado reforçado. Exatamente o que eu tinha pedido. Mas eu não comprei isso, disse para o entregador. Ele deu de ombros. Diz aqui que é presente de promoção. A loja está fazendo sorteio de clientes cadastrados. Você foi sorteado. Mas eu nunca me cadastrei em loja nenhuma. Não sei te dizer, chefe. Só entrego. Bom dia. Ele foi embora, me deixando segurando a caixa, a bota e a certeza absoluta de que o mundo como eu conhecia tinha acabado de desmoronar. O poço funcionava. Meu Deus! Ou qualquer coisa que existisse lá em cima, o poço realmente funcionava. Entrei cambaleando para dentro de casa. Joana olhou a bota, confusa. De onde veio isso? Ganhei. Sorteio. Que sorte a sua, hein? Trator consertado de graça, agora ganha bota nova. Parece que as coisas estão melhorando pra gente. Forcei um sorriso. Parece. Mas por dentro eu estava em pânico. Porque se o poço realizava desejos, isso significava que tudo que eu sempre acreditei estava errado. Significava que havia forças no mundo que eu não entendia. Forças que a ciência não explicava. Significava que talvez minha mãe estivesse certa. Talvez houvesse algo maior. Durante todo o fim de semana, não consegui pensar em outra coisa. Fui à igreja no domingo, primeira vez em anos, e me sentei no banco de trás, só observando. O padre Antônio falava sobre fé, sobre acreditar no invisível, sobre confiar em Deus, mesmo sem provas. E eu pensava, eu tenho provas agora. Tenho provas de que existe algo além. Mas o que era? Era Deus? Era magia? Era algo dos índios antigos? Na segunda-feira, não resisti. Voltei ao poço pela terceira vez. Dessa vez pedi algo maior. Algo que provaria definitivamente o poder daquele lugar. Quero que minha vaca estrela tenha um bezerro saudável. Ela está prenha há 8 meses
E o veterinário disse que pode ter complicação no parto. Joguei a moeda de R$ 5. O clarão verde foi mais intenso, quase cegante, e dessa vez senti algo mais, como se o poço me reconhecesse, como se estivesse grato. Na terça-feira de manhã, fui verificar o gado e encontrei Estrela com um bezerro recém-nascido ao lado. Perfeito, saudável, mamando tranquilo. Mas ela não estava para ter ainda, murmurei, incrédulo. Falta quase um mês. O bezerro me olhou com olhos grandes e saudáveis. Impossível de negar, impossível de explicar. Caí de joelhos ali mesmo no pasto, as mãos tremendo. Meu Deus, sussurrei. E foi a primeira vez em anos que eu disse aquilo e realmente quis dizer. Meu Deus, o que eu encontrei? Comecei a ir ao poço quase todo dia. Pequenos desejos no começo. Coisas que eu precisava, mas não tinha dinheiro. Uma bomba d'água nova, sementes de qualidade, arame para cercar o pasto norte. E tudo, absolutamente tudo, se realizava em 24 horas. Às vezes de forma direta. Alguém aparecia para vender barato, ou doar, ou trocar. Às vezes de forma indireta. Eu achava dinheiro esquecido em bolso de calça velha ou recebia pagamento atrasado de venda antiga. Minha vida mudou em questão de semanas. A propriedade que estava caindo aos pedaços começou a melhorar. Consertei o telhado, comprei ração boa para o gado, até consegui trocar nosso fogão velho por um novo. Joana notou, é claro. Josias, de onde está vindo esse dinheiro todo? Você vendeu alguma coisa que não me contou? As coisas estão dando certo, só isso. O gado está rendendo mais, consegui uns bicos extras. Ela não pareceu totalmente convencida, mas não pressionou. Joana sempre foi assim. Confiava em mim, mesmo quando eu não merecia. E então comecei a desejar coisas maiores, coisas que iam além de necessidade. Quero que meu pasto fique mais verde, que a terra produza melhor. 3 dias depois começou a chover. Não muito, mas o suficiente. E a terra, que estava seca e dura há meses, ficou úmida. A grama cresceu, viçosa, verde como não via há anos. Quero encontrar aquela peça do caminhão que está quebrado há 2 anos. No dia seguinte, achei a peça exata em um ferro velho na cidade. O dono estava se desfazendo do estoque e vendeu por R$ 10. Era vício. Não tinha outra palavra. Eu estava viciado no poço, na sensação de poder que vinha com cada desejo realizado. Pela primeira vez na vida, eu não estava à mercê do destino. Eu tinha controle. E foi nessa época que comecei a acreditar. Não em santos de igreja, não em reza decorada, mas em algo maior. Algo que existia além do que eu podia ver e tocar. Joana, disse uma noite depois do jantar. Acho que Deus existe. Ela largou o prato que estava lavando e me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. O quê? Deus. Acho que existe. Acho que estou vendo provas disso. Ela veio e colocou a mão na minha testa. Tá com febre? Não tô com febre. Só percebi coisas. A gente tem sorte demais ultimamente. Não pode ser só acaso. Joana me abraçou forte e vi lágrimas nos olhos dela. Rezei tanto para você encontrar fé um dia. Ela sussurrou. Tanto tempo, e agora? Retribuí o abraço, mas sentia uma pontada de culpa. Ela achava que eu tinha encontrado Deus, mas a verdade é que eu tinha encontrado algo no fundo de um poço. Algo antigo, algo poderoso, algo que talvez não fosse Deus de jeito nenhum. Mas mantive essa dúvida para mim. Foi na 5ª semana que as coisas começaram a complicar. Meu vizinho, Zé da Mata, apareceu na minha cerca uma tarde observando meu pasto com olhos apertados. E aí, Josias, como vão as coisas? Vão bem, Zé. E contigo? Ah, do jeito que pode. Meu gado tá magro, a terra tá seca, as coisas tão difícil. Ele fez uma pausa. Mas vi que suas coisas estão melhorando, né? Gado gordo, pasto verde, até caminhão novo vi você dirigindo outro dia. Trabalho duro, Zé. Só isso. Trabalho duro.
Ele repetiu, mas o tom deixava claro que não acreditava. Engraçado, a gente trabalha igual, mas seu lado está prosperando e meu lado está secando. Ele foi embora, mas aquele olhar ficou comigo. Era desconfiança, era inveja. E não foi só o Zé. Nos dias seguintes, outros vizinhos começaram a aparecer, sempre com alguma desculpa. Pedir emprestado ferramenta, perguntar sobre o gado, oferecer troca de serviço. Mas todos faziam a mesma coisa, observavam, notavam, desconfiavam. Tá chamando atenção demais, Joana disse uma noite. As pessoas estão notando que a gente está melhorando rápido. Tá começando a correr boato. Que tipo de boato? Que você está envolvido com coisa errada. Alguns dizem que você achou tesouro enterrado, outros dizem coisa pior. Coisa pior como o quê? Ela hesitou. Pacto. Estão dizendo que você fez pacto com o diabo. Meu sangue gelou. Isso é ridículo. Eu sei que é, mas você precisa ter cuidado. Esse lugar é pequeno, as pessoas falam, e quando alguém melhora de vida muito rápido, sempre tem gente que quer derrubar. Ela tinha razão. Mas o que eu podia fazer? Parar de usar o poço? Voltar à vida de miséria? Não depois de ver o que era possível. Mas comecei a ser mais cuidadoso. Ia ao poço só de madrugada, quando tinha certeza que ninguém me via. Fazia desejos menores, mais espaçados, mas não parei. E foi assim, tentando esconder o segredo, que cometi meu maior erro. Um erro que ia colocar tudo a perder. O erro aconteceu numa manhã de sábado. Eu tinha ido ao poço de madrugada, como sempre, para fazer mais um pedido. Dessa vez queria um cavalo novo. O meu tinha mais de 15 anos e estava cansado demais para o trabalho pesado. Joguei a moeda, vi o clarão verde e voltei pelo matagal. Mas estava tão distraído pensando no cavalo que não percebi que alguém me seguia. Foi só quando cheguei no pasto que ouvi o barulho de galho quebrando atrás de mim. Me virei rápido e vi Zé da Mata saindo da mata fechada, os olhos arregalados. Josias, o que você estava fazendo lá dentro? Meu coração disparou, verificando a cerca dos fundos. Tem onça andando pela região? Onça? Ele olhou para trás, para a mata. Engraçado, não vi rastro de bicho nenhum, mas vi você com uma corda. E vi você saindo da direção daquele poço velho que dizem que existe lá. Tentei manter a voz calma. Não sei de poço nenhum. Não sabe? Ele deu um passo à frente, os olhos estreitados. Josias, a gente se conhece faz 40 anos. Não minta para mim. Tá acontecendo algo estranho com você. Sua vida mudou rápido demais. E agora te vejo saindo do mato escondido de madrugada. Fiquei em silêncio. O que eu podia dizer? Tem algo naquela mata, não tem? Zé insistiu. Algo que você está usando para melhorar de vida. Zé, volta para casa. Esquece o que viu. Não posso esquecer. Ele cruzou os braços. Minha família está passando necessidade. Meu gado está morrendo de seca. E você do nada está prosperando. Isso não é justo. A vida não é justa. Mas pode ser? Ele apontou para a mata. Se tem algo lá que ajuda, porque só você pode usar. E ali estava o dilema. Eu podia negar, mentir, tentar convencê-lo que era imaginação, ou podia compartilhar. A ideia me repugnava. O poço era meu segredo, minha salvação. Dividir significava perder controle. Mas Zé era meu amigo, e ele tinha razão. Sua família estava sofrendo enquanto a minha prosperava. Se eu mostrar, disse lentamente, você jura não contar para mais ninguém? Os olhos dele brilharam. Juro. Menti para mim mesmo que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo generoso. Mas a verdade é que eu sabia no fundo, que aquilo ia dar errado. Levei Zé pelo matagal até o poço. Quando ele viu, ficou boquiaberto. Meu Deus, é real. O poço dos antigos é real. Como você sabe desse nome? Meu avô contava, dizia que os índios tinham um poço sagrado que realizava desejos, mas achei que fosse lenda. Expliquei como funcionava. A moeda, o desejo, às 24 horas. E funciona mesmo? Ele perguntou incrédulo.
Funciona. Tudo que tenho agora veio daqui. Zé pegou uma moeda do bolso, tremendo de excitação. Posso tentar? Hesitei, mas já tinha ido longe demais. Pode. Ele fechou os olhos, concentrou e jogou a moeda. O clarão verde foi mais intenso que nunca. Tão intenso que tivemos que desviar o olhar. Funcionou! Zé gritou. Eu senti! Funcionou! No dia seguinte, Zé apareceu na minha porta com um sorriso largo. Josias, aconteceu! Meu vizinho veio oferecer comprar 3 dos meus bois por preço dobrado. Disse que precisava urgente para um evento e só os meus. Serviam. Meu estômago afundou. Tinha funcionado para ele também. Lembra do que prometeu, avisei. Segredo. Claro, claro. Não vou contar para ninguém. Mas ele contou. Não sei se foi de propósito ou se deixou escapar numa conversa de bar. Mas na semana seguinte, começaram a aparecer. Primeiro foi Antônio, o dono da venda. Depois, seu Raimundo, criador de porcos. Depois, a dona Lourdes, que vivia de costura. Um por um, os vizinhos começaram a me procurar. Josias, ouvi dizer que você achou algo. Josias, o Zé falou de um poço. Josias, pelo amor de Deus, minha família está passando fome. Tentei negar no começo, mas eles não acreditavam. E quando via desespero nos olhos deles, o mesmo desespero que eu tinha sentido meses atrás, não consegui continuar escondendo. Levei 5 pessoas ao poço naquela semana. Na semana seguinte, 10. E então, não teve mais controle. Todo mundo no interior sabia. O poço dos desejos tinha sido descoberto, e todos queriam sua parte. A trilha no matagal virou estrada. As pessoas iam em grupos, levando moedas, fazendo pedidos, e os desejos se realizavam. Todos eles. O fazendeiro pobre conseguiu trator novo. A viúva, que não tinha dinheiro para o funeral do marido, recebeu doação anônima. O rapaz, que queria estudar na capital, ganhou bolsa integral. Por algumas semanas, parecia um milagre. O interior inteiro estava prosperando. As pessoas sorriam mais. Havia esperança. E eu comecei a ir à igreja todo dia. Porque se aquele poço era real, se aquela força existia, então Deus também existia. Tinha que existir. Padre Antônio notou minha presença constante. Josias, filho, nunca te vi tão devoto. Encontrei minha fé, padre. Finalmente entendi que há forças maiores no mundo. Ele sorriu satisfeito. Glória a Deus. Mas me diga, outras pessoas também encontraram fé? Tem muita gente nova na igreja ultimamente. Eu assenti, mas não contei a verdade. Que não era a fé que levava as pessoas à igreja. Era a culpa. Todos sentiam, assim como eu, que estávamos mexendo em algo que não devíamos. E então as coisas começaram a piorar. O primeiro sinal foi o clima. 3 semanas após todo mundo começar a usar o poço, começou a chover. Não chuva normal. Era dilúvio. 3 dias seguidos sem parar. Depois veio o calor extremo. 50 graus à sombra. Nunca tinha visto nada assim no sertão. Depois os animais. Cachorros latindo sem parar de madrugada. Gado ficando agitado. Teimoso meu bode recusava-se a sair do curral, tremendo de medo de algo. Invisível. Tá tudo errado, Joana disse uma noite. A natureza tá descontrolada. É como se algo tivesse saído do equilíbrio. Ela não sabia o quão certa estava. Na 4ª semana começaram as brigas. 2 famílias que eram amigas há gerações se desentenderam porque ambas tinham pedido a mesma coisa, uma vaca premiada que só uma delas podia ter. Quase chegaram às vias de fato. Um homem foi acusado de ter roubado moedas antigas valiosas de outro, porque ambos tinham feito desejos envolvendo dinheiro e só um conseguiu. A ganância estava se espalhando. As pessoas não pediam mais o necessário. Pediam luxo, pediam mais que os vizinhos. Pediam por inveja, por orgulho, por vingança. E o poço dava, sempre dava. Mas o preço estava ficando claro. Numa manhã, acordei e senti diferente. Olhei no espelho e vi cabelos brancos que não estavam ali ontem. Rugas que tinham se aprofundado da noite para o dia.
Joana também notou. Você está envelhecendo rápido demais. E não era só eu. Todos que usavam o poço estavam envelhecendo acelerado. Zé da Mata parecia ter ganhado 10 anos em um mês. Dona Lourdes tinha desenvolvido tremores nas mãos. O poço estava cobrando seu preço. E o preço era a vida. Tentei avisar as pessoas. Reuni todo mundo na praça da igreja e falei sobre o envelhecimento, sobre as brigas, sobre o desequilíbrio. Precisamos parar, implorei. Precisamos fechar o poço de novo. Mas ninguém queria ouvir. Você usou primeiro, alguém gritou. Agora quer negar para os outros? Alguns anos de vida por abundância, outro disse. Vale a pena. Deus proveu isso pra gente, uma mulher religiosa bradou. Quem somos nós para recusar? Voltei para casa derrotado. E foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia fechar o poço. Não importasse o que custasse, não importasse quem ficasse contra mim, porque eu tinha visto algo que os outros não tinham. Nas minhas últimas visitas ao poço, a água estava mudando. Estava ficando escura. Os símbolos nas paredes estavam brilhando com luz vermelha. O poço estava acordando algo que os índios antigos tinham tentado selar. E se eu não agisse logo, ia ser tarde demais. Na segunda-feira, acordei antes do sol nascer com um plano. Ia fechar o poço. Não importava o que os outros dissessem. Não importava se me odiassem por isso. Peguei dinamite que tinha guardada, usada para detonar pedras grandes no pasto, corda, pá e martelo. Coloquei tudo na carroça coberto com lona e disse para Joana que ia consertar a cerca dos fundos. Ela me olhou com aquela expressão que dizia que sabia que eu estava escondendo algo, mas não perguntou. Apenas beijou minha testa e sussurrou. Tenha cuidado. Cheguei no matagal e encontrei o que temia. Tinha gente lá. 5 pessoas na fila, esperando a vez de jogar moedas no poço. Josias! Zé da Mata acenou quando me viu. Vem fazer seu pedido também? Não, vim fechar o poço. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Fechar? Uma mulher repetiu incrédula. Por quê? Porque isso aqui tá errado. Tá fazendo mal para todo mundo. Olha para vocês. Estão todos envelhecendo rápido, brigando entre si, esquecendo o que importa de verdade. Você não tem esse direito, Zé gritou dando um passo à frente. Você usou primeiro, ficou rico com isso, agora quer tirar dos outros? Não é tirar, é proteger. Esse poço não é bênção, é maldição. Maldição? Outro homem riu com escárnio. Meu filho conseguiu entrar na faculdade por causa desse poço. Minha esposa se curou da doença. Como isso é maldição? Olhei ao redor. Todos tinham a mesma expressão, raiva misturada com desespero. Viciados. Era isso que éramos. Viciados em milagres fáceis. Olhem a água, insisti, apontando para o poço. Tá escura, tá fedendo. Os símbolos nas paredes estão brilhando vermelho. Algo tá acordando aqui. Eles olharam, mas não com medo, com indiferença. Tá exagerando, Zé disse. Água é água, a gente precisa disso. Vocês não precisam. Vocês querem. É diferente. E daí? A mulher retrucou. Se Deus colocou isso aqui pra gente, quem somos nós para recusar? Deus não colocou isso aqui. Minha voz saiu baixa, mas firme. Os índios fecharam esse poço por um motivo, e eu vou fechar de novo. Tentei me aproximar, mas os 5 bloquearam meu caminho. Não vai não, Zé disse, e agora havia ameaça na voz. Volta para sua casa, Josias, e não volta aqui. Ou o quê? Vai me bater? Nós somos amigos há 40 anos. E você está traindo todo mundo querendo tirar nossa única esperança. Percebi que não ia conseguir nada naquele momento. Não com eles ali. Voltei para casa derrotado, mas não desistido. Precisava de ajuda e sabia exatamente quem procurar. Fui até a igreja. Padre Antônio estava sozinho, preparando a missa da tarde. Padre, preciso falar com o senhor. Sentamos num dos bancos e contei tudo. Sobre o poço, sobre os desejos, sobre as consequências.
Esperava que ele ficasse chocado, incrédulo, mas não ficou. Eu sabia, ele disse simplesmente. Sabia? Josias, eu nasci aqui. Meu avô era padre antes de mim, e o avô dele antes dele. Nossa família guarda histórias desse lugar há gerações. Ele suspirou. O Poço dos Desejos. Sempre achei que fosse lenda, mas as pistas estavam todas lá. Os índios que viveram aqui antes dos portugueses tinham um relacionamento complexo com aquele lugar. Usavam, mas com respeito, com moderação, e quando viram o mal que podia causar, selaram. Então o senhor sabe como fechar? Sei, mas não vai ser fácil. As pessoas vão resistir. E ele hesitou. Há algo mais. Os registros antigos falam que o poço não concede desejos de graça. Ele consome. Tira a vida de quem usa, sim, mas também tira algo maior. Equilíbrio, ordem, está conectado com forças naturais que não entendemos. E se a gente não fechar, então vai continuar despertando, e eventualmente o que está adormecido lá embaixo vai acordar completamente. E, segundo as lendas, isso seria o fim de tudo numa área de quilômetros. Meu sangue gelou. O que tem lá embaixo? Não sei. Os índios chamavam de o consumidor, algo que se alimenta de desejo, de ganância, de desequilíbrio. O poço é só a boca, o corpo está embaixo. Passamos a tarde planejando. Padre Antônio tinha explosivos, guardados de quando ajudaram a demolir uma construção velha, e conhecimento de onde colocar para desabar a estrutura subterrânea inteira. Tem que ser rápido, ele disse. À noite, quando ninguém estiver lá. As pessoas vão me odiar. Sim, mas vão estar vivas para me odiar. Naquela noite, esperamos até meia-noite. Pegamos os explosivos, as ferramentas e fomos silenciosamente para o matagal. A lua estava cheia, iluminando o caminho. Quando chegamos na clareira, paramos. Havia alguém no poço. Era Zé da Mata. Mas ele não estava jogando moeda. Estava sentado na beira, olhando para baixo com expressão vazia. Zé? Chamei baixinho. Ele se virou lentamente. E o que vi me fez recuar. Os olhos dele estavam completamente negros. Sem branco, sem íris. Só negro profundo que refletia a luz da lua. Josias, ele disse, mas a voz estava errada. Era a dele, mas com algo embaixo, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo. Não devias ter voltado. Zé, o que aconteceu com você? Nada aconteceu. Estou perfeito. Estou completo. Ele sorriu, mas não era o sorriso do meu amigo. Era algo usando o rosto dele. O poço me mostrou. Me mostrou o que eu posso ser. O que todos podemos ser se apenas nos rendermos. Padre Antônio apertou minha mão. Aviso silencioso para ter... Cuidado! Zé, sai daí. Isso não é você. Claro que sou eu. Sou eu sem limites, sem medo, sem... Ele inclinou a cabeça de forma estranha, antinatural. Sem culpa. Ele se levantou num movimento fluido, rápido demais, e de repente estava a poucos centímetros de mim. O poço não quer fechar, Josias, e nós não vamos deixar. Nós? Foi quando ouvi. Passos vindo de todas as direções, saindo da mata. Dezenas de pessoas, todas com os mesmos olhos negros, todos se movendo de forma estranha, incoordenada. Meu Deus, Padre Antônio sussurrou, está mais avançado do que pensei, está possuindo eles. O que fazemos? Corremos. Corremos, mas não éramos páreo para aquela coordenação inumana. Em segundos estávamos cercados. 20, 30 pessoas formando círculo ao nosso redor. Todos com olhos negros, todos sorrindo aquele sorriso errado. Não podem fechar o poço, a voz coletiva disse, saindo de todas as bocas simultaneamente. Não enquanto ele ainda precisa crescer. Não enquanto ainda há tanto desejo não consumido. Padre Antônio ergueu seu crucifixo. Em nome do Pai, as criaturas, porque não eram mais pessoas, riram, um riso único saindo de 30 bocas. Seu Deus não tem poder aqui, Padre. Esse é lugar anterior, anterior a seus santos, a suas preces. Esse é lugar onde desejo é Deus. Foi quando percebi.
Ainda tinha a dinamite, na mochila nas minhas costas. Olhei para o padre. Ele viu meu olhar e compreendeu. Faz, ele sussurrou. Tirei a dinamite, acendi o pavio com mãos trêmulas e antes que as criaturas pudessem reagir, joguei no poço. Não! O grito coletivo rasgou a noite. Eles correram em minha direção, mas Padre Antônio se jogou na frente, segurando quantos conseguiu. Corre, Josias! Corre e não olha para trás! Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Ouvi a explosão atrás de mim, senti a onda de calor, a terra tremendo, o grito coletivo de dor que não parecia vir de gargantas humanas. Me joguei no chão, cobri a cabeça e rezei. Rezei de verdade. Pela primeira vez que aquilo fosse suficiente. Quando o silêncio voltou, levantei tremendo. A clareira tinha desabado. O poço tinha implodido, enterrado sob toneladas de terra e pedra, e ao redor as pessoas estavam caídas no chão, inconscientes, mas respirando. E Padre Antônio? Encontrei ele perto da entrada da trilha, ferido, sangrando, mas vivo, sorrindo. Conseguimos, ele sussurrou. Conseguimos, mas o preço estava apenas começando a se mostrar. O amanhecer chegou silencioso demais. Sentado no chão da clareira destruída, olhando para o que restara do poço, agora apenas uma cratera fumegante, senti o peso de todas as escolhas que tinha feito nas últimas semanas. Padre Antônio estava ao meu lado, encostado numa árvore, com ferimentos no braço e nas costas. Já tinha enfaixado como podia com pedaços de camisa. Ele estava pálido, mas vivo, e por isso eu agradecia. Ao redor da cratera, as 30 pessoas que tinham sido possuídas começavam a acordar, uma por uma, gemendo, confusas, segurando a cabeça como se tivessem ressaca. Os olhos deles, graças a Deus, voltaram ao normal. Zé da Mata foi o primeiro a se levantar completamente. Ele olhou ao redor, viu a destruição, viu a mim, e seus olhos se encheram de lágrimas. Josias, o que eu fiz? Não foi você, respondi, a voz saindo cansada. Era aquela coisa. Estava controlando vocês. Eu lembro de tudo, mas era como se eu estivesse preso dentro da minha própria cabeça, vendo, mas sem controle. Ele caiu de joelhos. Meu Deus, eu tentei te matar. Tentei impedir você de salvar a gente. Você não tentou. Aquilo dentro de você tentou. As outras pessoas foram acordando com memórias similares. Horror, vergonha, culpa. Dona Lourdes chorava compulsivamente. Seu Raimundo vomitava perto de uma árvore. Antônio, o dono da venda, estava rezando em voz baixa, as mãos tremendo. Quando todos finalmente estavam conscientes, expliquei o que tinha acontecido. Sobre o poço não ser bênção, mas armadilha. Sobre a entidade que dormia embaixo, se alimentando de desejo e ganância. Sobre como tinha explodido tudo para salvar não apenas eles, mas o interior inteiro. O silêncio que seguiu foi pesado. Então seu Raimundo se levantou. Esperava raiva, esperava acusação, mas ele apenas disse, obrigado, e um por um os outros repetiram, obrigado. Você salvou a gente. Perdão por não ter escutado antes. Mas nem todos estavam gratos. Quando voltamos para o interior, a notícia se espalhou rápido. Josias tinha destruído o poço dos desejos, e nem todo mundo estava feliz com isso. Durante os dias seguintes, recebi visitas. Algumas eram de agradecimento. Pessoas que tinham percebido, tarde demais, o mal que o poço estava fazendo. Pessoas que tinham visto familiares envelhecendo, brigas aumentando, a ordem natural sendo corrompida. Mas outras visitas eram de raiva. Você não tinha direito, um homem gritou na minha porta. Minha filha ia conseguir a cirurgia que precisava. Agora ela vai morrer. Eu ia comprar terra nova, outro reclamou. Ia expandir meu negócio. Você me condenou à pobreza. Tentei explicar. Tentei mostrar que o preço era alto demais. Mas nem todos queriam ouvir. Zé da Mata, no entanto, me defendeu. Junto com todos que tinham sido possuídos, ele percorreu o interior, contando o que tinha acontecido.
contando sobre os olhos negros, sobre a perda de controle, sobre a coisa que crescia embaixo do poço. Josias nos salvou, ele dizia em cada casa que visitava. Se ele não tivesse agido, todos nós estaríamos mortos. Ou pior, seríamos escravos daquela coisa. Lentamente, a narrativa mudou. As pessoas começaram a entender. E aqueles que tinham usado o poço, todos nós, começamos a notar os efeitos reversos. As coisas que tínhamos ganhado através dos desejos começaram a desaparecer. Não de forma dramática, mas gradual. O trator que Ademir tinha consertado de graça quebrou de novo. A bota que eu tinha ganhado rasgou irreparavelmente. O gado que tinha prosperado começou a emagrecer. Era como se o universo estivesse corrigindo o desequilíbrio, retornando as coisas ao estado natural. E sabe de uma coisa? Foi um alívio, porque percebi algo fundamental naqueles dias após a explosão. Percebi que a vida sem luta não tem valor, que conquistas fáceis não trazem satisfação real, que a jornada importa tanto quanto o destino. Minha mãe tinha rezado a vida toda, tinha sofrido, mas mantido sua fé, e morreu em paz, acreditando em algo maior. Eu, que tinha parado de acreditar, tinha encontrado um atalho mágico e quase destruí tudo que importava. Comecei a ir à igreja regularmente, não porque esperava milagres, não porque queria desejos realizados, mas porque finalmente entendia o que fé significava. Fé não é sobre ter certeza, não é sobre provas ou evidências, é sobre confiar que há propósito, mesmo quando não vemos. É sobre aceitar que não controlamos tudo e que isso está bem. Padre Antônio se recuperou dos ferimentos em algumas semanas. Sua primeira missa após o incidente foi memorável. A igreja estava lotada. Todos os que tinham usado o poço estavam lá. Meus irmãos, ele começou, a voz ainda um pouco fraca. Passamos por uma provação. Fomos tentados por algo que prometia facilidade, que oferecia atalhos, que sussurrava que merecíamos mais sem esforço. Ele fez uma pausa, olhos percorrendo a congregação. E quase perdemos tudo. Quase perdemos nossa humanidade, porque é isso que nos faz humanos. A luta, o esforço, a capacidade de escolher. O certo mesmo, quando o errado é mais fácil. Suas palavras ecoaram na igreja silenciosa. Josias fez a escolha mais difícil que um homem pode fazer. Destruiu a fonte de sua própria prosperidade para salvar os outros. E nisso, ele mostrou mais fé verdadeira do que qualquer milagre poderia demonstrar. Depois da missa, muitas pessoas vieram me abraçar, pedir perdão por terem duvidado, agradecer pela coragem. Mas a verdade é que eu não me sentia corajoso, me sentia assustado, porque tinha visto o que todos nós éramos capazes de fazer quando tentados pelo poder fácil. Joana, minha rocha durante toda aquela loucura, me esperava na porta de casa quando voltei. "Como você está?" ela perguntou, segurando meu rosto. "Cansado, mas em paz." "Encontrou o que procurava?" Pensei na pergunta. Não estava procurando nada, mas encontrei mesmo assim. Ela sorriu. "Deus age de formas misteriosas. Age, mas às vezes o mistério é a gente mesmo, nossas escolhas, nossa ganância ou nossa bondade." Nos meses seguintes, a vida voltou ao normal, ou melhor, voltou ao difícil, ao real. Meu trator continuava quebrado, tive que trabalhar o dobro para compensar. A vaca que tinha tido o bezerro milagroso ficou doente e morreu. Tive prejuízo, mas sabe o que mudou? Eu não reclamava mais. Cada conquista pequena, consertar uma cerca, colher uma safra modesta, ter comida na mesa, passou a ter significado real, porque era fruto do meu trabalho, do meu suor, das minhas mãos. Zé da Mata e eu voltamos a ser amigos de verdade, sem inveja, sem competição,
sem segredos. Trabalhávamos juntos quando possível, compartilhando ferramentas, ajudando nas colheitas um do outro. Sabe, ele disse uma tarde enquanto consertávamos a cerca que separava nossas propriedades. Eu tinha tudo quando usava o poço. Gado gordo, dinheiro no bolso, planos grandes, mas não era feliz. Vivia com medo de perder, com paranoia de que alguém descobrisse, com culpa por ter mais que meu vizinho. Ele martelou um prego na madeira antes de continuar. Agora tenho pouco, mas durmo tranquilo, e isso vale mais que qualquer desejo realizado. Concordei em silêncio, porque era exatamente assim que me sentia. Teimoso, meu bode nunca mais se aproximou daquela parte do matagal. Era como se ele soubesse que algo terrível tinha acontecido ali. Sempre que eu ia verificar o local, mantendo vigilância para garantir que nada ressurgisse, ele ficava na borda da mata berrando o aviso. A cratera onde o poço tinha existido começou a se encher naturalmente. Chuvas trouxeram terra. Sementes trazidas pelo vento germinaram. Em 6 meses, estava quase completamente coberta de vegetação. A natureza estava apagando a cicatriz, restaurando o equilíbrio. Mas eu nunca esqueceria. Nenhum de nós esqueceria. Às vezes, em noites de insônia, eu me perguntava: e se eu não tivesse destruído o poço? E se tivesse continuado usando sozinho em segredo? Quanto tempo até que aquela coisa embaixo crescesse o suficiente para emergir? E agradecia silenciosamente a Deus, ao destino, à sorte, por ter tido força para fazer o certo. 1 ano após a explosão, Padre Antônio organizou uma cerimônia especial. Todos que tinham sido afetados pelo poço se reuniram no local da antiga clareira. Ele abençoou a terra, rezamos juntos e plantamos uma cruz de madeira com uma inscrição simples. Aqui jazem os desejos de homens que aprenderam que algumas portas devem permanecer fechadas, que o equilíbrio seja mantido, que a tentação seja resistida, que a fé verdadeira prevaleça. Foi Zé quem sugeriu acrescentar algo no final, e todos concordaram. Embaixo da primeira inscrição, adicionamos: Josias da Silva, vaqueiro humilde, que escolheu o difícil caminho certo sobre o fácil caminho errado. Que sua coragem inspire as gerações futuras. Protestei. Disse que não merecia, mas Padre Antônio colocou a mão no meu ombro. Não é sobre merecer, é sobre lembrar, para que daqui a 10, 20, 50 anos, quando essa história se tornar lenda, as pessoas saibam que houve escolha, que houve sacrifício, que houve homens bons que puseram o bem comum acima do ganho pessoal. Chorei ali, na frente de todos, não de tristeza, mas de algo que não sei nomear. Alívio, talvez, ou redenção, ou simplesmente a compreensão de que tinha feito a coisa certa. Hoje, quando conto essa história, e conto raramente porque as memórias ainda doem, as pessoas jovens não acreditam. Acham que é folclore, lenda urbana. Mas os mais velhos, aqueles que viveram aqueles meses de loucura, sabem. E quando seus olhos encontram os meus, há entendimento silencioso. Aprendemos que nem todo presente é bênção, que nem toda oportunidade deve ser aproveitada, que há limites que não devem ser cruzados, portas que não devem ser abertas, segredos que devem permanecer enterrados. O poço era real, os desejos eram reais, o preço era real, e a escolha de destruí-lo, de voltar à vida difícil mas honesta, foi a coisa mais real que já fiz. Sou vaqueiro, tenho 48 anos agora, 1 ano mais velho, mas décadas mais sábio. Minha propriedade é modesta, meu gado é pequeno, minha vida é simples, mas é minha, conquistada com trabalho, sem atalhos, sem magia, sem dívidas com forças que não compreendo. E quando me deito à noite ao lado de Joana, olho para o teto e agradeço. Não pelo que tenho, mas pelo que não tenho mais, a maldição do desejo fácil. Porque aprendi a lição mais importante que um homem pode aprender. Não é o que você conquista que define quem você é
É como você conquista. E mais importante, o que você está disposto a sacrificar para fazer o certo. O poço dos desejos está morto e enterrado, e que assim permaneça para sempre. Porque alguns segredos devem ficar onde estão, alguns poderes devem permanecer adormecidos, e alguns homens precisam ter coragem de dizer não, mesmo quando o sim seria muito mais fácil. Essa é minha história. Essa é minha confissão. Essa é minha advertência. Se um dia, em suas andanças pelo sertão, você encontrar um lugar estranho, um buraco no chão coberto de vegetação, símbolos em pedras antigas, uma sensação de que algo dorme embaixo, corra, não olhe para trás, não investigue, não ceda à curiosidade, porque alguns presentes do passado são maldições em disfarce, e o preço de descobrir isso pode ser mais alto do que você está disposto a pagar.